Aleluia! Boa noite, amados irmãos. Vocês estão felizes? Glória a Deus, que maravilha. Queridos, hoje fui incumbido de trazer uma palavra para que nós venhamos a refletir e aprender um pouco mais de Deus. Aleluias. Muito obrigado, irmã Sandra. Aleluias. Queridos, a palavra, Guilherme não conseguiu colocar aqui, amém. Romanos 10, 17, não é isso? E diz assim: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Queridos, quem é Cristo? O que é ter fé no Senhor Jesus Cristo? Se nós olharmos pelo retrovisor do tempo, para o Primeiro Testamento, ou seja, o Antigo Testamento, eu não gosto de chamá-lo assim, que dá a impressão de coisa muito velha, coisa ultrapassada. Então eu gosto de chamar de Primeiro Testamento. Vemos Moisés pedindo ao próprio Deus que queria conhecer a Deus. Ele estava conversando com Deus no Monte Sinai. E aí, tem uma passagem que está registrado aqui em Êxodo 33, versículo 13, que vai dizer assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graças aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Queridos, se Moisés estava falando com o próprio Deus no Monte Sinai, por que ele faz essa pergunta a Deus? Rogando a Deus, agora me faça saber o teu caminho. Será que era o caminho de chegada a Israel, a terra prometida? Com certeza não. Por quê? Porque todas aquelas cidades, todos aqueles lugares eram conhecidos, muito conhecidos. E logo depois Josué manda os espias para saber dos detalhes daquela terra. Com certeza no meio daquele povo que acabava de vir do Egito, tinha pessoas que conheciam as rotas comerciais. Então Moisés não está falando desse caminho como chegar a Israel. Não. Eu entendi que Moisés estava querendo saber quem era Deus, os caminhos de Deus, quem era o caminho de Deus. E aí quando nós chegamos em João, o próprio Jesus vai dizer, em João 14, versículos 6 e 7. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, o Senhor Jesus estava falando aqui com Tomé. Porque Tomé havia feito uma pergunta para ele: como a gente vai até ti? Como? Como assim? Nos mostra o Pai, nos mostra o Pai. E aí ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai. Já desde agora
conheceis e o tendes visto. Então, era esse caminho, era essa pessoa que Moisés queria conhecer. Moisés queria conhecer o próprio Deus, mas Deus não poderia ser visto por homem nenhum, porque se visse a face do Senhor, morreria. Morreria. Qualquer homem morreria se visse a face do Senhor, de Deus. Então Deus se fez homem. Deus se fez na pessoa do Senhor Jesus para que nós o conhecêssemos. Então, esse caminho, ele é para que nós venhamos conhecê-lo, venhamos conhecer a excelência, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Esse é o caminho, esse é Jesus de Nazaré. Então, Moisés, com esse pedido que ele faz ao Senhor, vamos para Lucas 9, o versículo 29 e 30, nós vamos ter uma ideia de que ele esperava, do que ele queria saber, de quem realmente ele queria conhecer. Lucas capítulo 9, versículos 29 e 30, vai nos dizer assim: e aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias. Então, nós vemos nessa passagem aqui, que o Senhor Jesus se apresentou em glória. O Senhor Jesus apareceu ali em transfiguração, desde a roupa até o semblante, em brancura, em transparência de Deus, de glória. Então Moisés vê aquela glória que ele pediu a Deus lá no Monte Sinai. Então, o que nós queremos conhecer? Quem realmente nós queremos conhecer? Em busca de que nós lemos a palavra? Em busca de que nós todos os domingos, quintas e nas células, nós procuramos? Nós buscamos a quem? O que nós queremos realmente conhecer? Quando nós vamos para Hebreus 11, vai dizer que tem ali vários homens, e ali é conhecido, esse capítulo é conhecido como os heróis da fé. Heróis da fé. Então, queridos, Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, vamos lá, e vai dizer assim, o versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, todos os homens da Bíblia, os profetas, esperavam esse ser, o Machir, o Messias, Jesus de Nazaré. Isaías esperava Jesus de Nazaré. Todos na lei, nos profetas e salmos, esperavam o Senhor Jesus. Eles tinham fé que eles viriam o Senhor Jesus. Eles acreditavam nisso. Só que eles não contemplaram, não viram o Senhor Jesus fazendo os milagres que os discípulos fizeram nos dias em que o Senhor esteve aqui na terra. Mas, queridos, você e eu, nesse mesmo Hebreus, vai dizer
que a contemplação do que eles esperavam, eles vão ter, eles verão, junto comigo e com você, quando o Senhor retornar em glória, para buscar aqueles que foram salvos, porque creram no nome do Senhor, creram em toda a palavra que viria o Messias, o resgatador, aquele que comprou com preço de sangue no Calvário, as nossas vidas, que estávamos perdidos, porque pecamos, então fomos destituídos, fomos expulsos da presença do Senhor, houve uma separação entre nós e Deus. Então, esses heróis da fé, eles serão testemunhas, junto comigo e com você, do que eles viveram, do que eles fizeram, por esse nome, Jesus de Nazaré. Nos dias do nosso Senhor e Salvador, aqueles homens, os doutores da lei, conheciam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, todas as leis, conheciam os profetas, conheciam os salmos, mas não deram crédito ao Senhor Jesus. O que é fé para você? Como crer numa pessoa que nós, com os nossos olhos carnais, nós não conseguimos vê-lo, com as nossas mãos nós não conseguimos apalpá-lo. Aqueles homens, naquele dia, naqueles dias, que o Senhor esteve aqui na terra, puderam vê-lo, puderam contemplá-lo, puderam apalpá-lo, puderam ver os milagres e prodígios que esse Messias fazia, mas não deram crédito. A pergunta é: temos realmente dado crédito nessa palavra? Na palavra do Senhor, de tudo o que Ele fez, de tudo o que Ele irá fazer? Se aquelas pessoas que conviveram com o Senhor não creram nos milagres que Ele fazia, como hoje nós poderemos ter essa convicção, essa certeza de que tudo aquilo que está escrito Ele fez? Vamos mergulhar um pouco aqui na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, para nós entendermos um pouco da palavra, dessa introdução. Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Amém? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes:
hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. A nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, encheram-se de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Meus queridos, aqui está narrando o que aconteceu naqueles dias com aquele povo que conhecia a promessa da vinda do Messias. Eles sabiam que Jesus de Nazaré tinha feito milagres, tinha feito prodígios em seus dias aqui na terra. Mas, como Jesus havia nascido naquele lugar, eles não deram crédito. Não deram crédito. E muitas vezes, tem uma pessoa simples, que sobe numa tribuna, ou fala com você, da palavra do Senhor, e você não dá crédito. Por quê? Porque você a conhece, porque vive em seu meio. Mas só que a palavra do Senhor não vem do coração do homem, mas sim da boca de Deus. Não importa quem está falando, a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para fazer muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou esperamos, segundo o poder em que nós opera. Então Deus vai operar através de mim e de você, pela palavra dele, um poder que opera através de nós. Essa é a palavra viva. E aquelas pessoas ali não criam, não acreditavam no Senhor, quando ele falavam a eles, simplesmente pelo fato de ter nascido em Nazaré. Ora, não é esse o filho de José? Seus irmãos não estão aqui conosco, as suas irmãs, a ponto de querer apedrejá-lo, de querer matá-lo. Que fé nós procuramos? A quem realmente nós queremos conhecer? Que Jesus é esse? Que Messias, que Salvador é esse que nós queremos conhecer, que nós buscamos? Ali, na frente deles, estava manifesto o próprio Deus. O próprio Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, é o Senhor manifesto em palavras. Aqueles homens do passado entenderam, reconheceram que Jesus é tudo isso que está escrito. E João, o discípulo, nos disse quem é esse poder, quem é esse Senhor. E no capítulo 1 ele vai dizer que era o Verbo,
que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus. Ele vai dizer que a palavra, essa palavra é Deus, que essa palavra é Cristo, e que Ele também é a luz dos homens, e que essa luz resplandece em meio às trevas, e as trevas não compreenderam. Jesus de Nazaré andou no meio daquele povo que era trevas, mas aquele povo com os olhos fechados, pela incredulidade, não conseguiram ver a luz, que era o próprio Jesus. Será que nós temos enxergado esse Cristo Jesus? Esse Todo-Poderoso, que vive e que reina, através da palavra, através do poder dele, da palavra viva. Muitas vezes, pessoas nos dizem: tem um vazio dentro de mim. Sabe que vazio é esse? É a falta do Espírito Santo de Deus. Pessoas falam: como que vocês conseguem ser felizes, darem gargalhadas, sorriem, em meio a tantas dificuldades? Queridos, essas pessoas não têm o que você tem. O próprio Deus habitando dentro de você. Essa fé, essa coragem, essa força que só Ele pode te dar. Só Ele pode me dar. Essa alegria que só Ele pode me dar. Essa certeza que tudo vai dar certo, que nós encontraremos com Ele. O que você espera? Que fé é essa que você tem? O que você realmente espera acontecer futuramente? O que você espera? Você espera só que você vai construir uma linda casa? Conseguir comprar aquele belo sítio? Ou aquele tão sonhado terreno? Ou conseguir comprar, com um projeto de governo, a minha casa, a minha dívida? Ou vai conseguir aquela tão esperada conquista de uma empresa, ou um trabalho, ou a conclusão de uma faculdade? O que realmente a sua fé espera? O que você espera? Você está fito apenas nas coisas desse mundo? Porque se nós formos no passado, nós vamos ver Moisés abrindo mão da riqueza, abrindo mão do palácio. Olha, afinal, ele era adotado pela filha de Faraó. Ele abriu mão de ser príncipe do maior país existente na face dessa terra, a saber, o Egito, com todas as suas pompas, toda a sua riqueza, dos maiores exércitos. Ele abriu mão, porque ele enxergou algo muito maior, muito mais excelente. Será que era conduzir um povo pelo um deserto? 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas, totalmente ignorantes, pessoas que não tinham temor a Deus, pessoas desobedientes, pessoas teimosas, pessoas de dura cerviz. Será que essa era a glória que ele tinha visto? Lógico que não. Claro que não. Porque senão era melhor ficar lá no palácio e ter autoridade de rei, de príncipe, e um dia se tornar rei daquele país, um mandatário de uma nação. Já era dele por herança. Afinal, ele era herdeiro do trono. Mas ele viu a excelência. Ele viu algo que aquele povo não conseguia enxergar. Nós precisamos tirar as vistas das coisas dessa terra. Porque a nossa pátria não é aqui.
A palavra vai nos dizer que a nossa pátria é os céus. E não esse céu que nós podemos ver, é o céu dos céus. É o terceiro céu, onde foi Paulo levado. Ele diz que viu coisas e ouviu coisas que ele não podia dizer para aquelas pessoas, que aquelas pessoas não estavam preparadas para ouvir. Aquele povo de Nazaré viu o Senhor, ouviu as coisas que o Senhor disse, o que o profeta profetizou, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para resgatá-los, para abrir os olhos deles, para curar os enfermos. Mas eles não acreditaram. Mas mesmo assim, o Senhor, pela sua infinita bondade, curou algumas pessoas dentre eles, para dizer assim: mesmo vocês não crendo, eu faço, porque todas as coisas eu posso fazer. Quem é esse que o autor da carta aos Hebreus nos relata? Vamos para lá, para Hebreus, capítulo 1. Quem é esse ser maravilhoso? Quem é essa pessoa que nós podemos confiar? Quem é ele? Vai nos dizer em Hebreus capítulo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Que expressão é essa? Que ser é esse? A expressão exata de Deus. Deus fez o universo através de Jesus de Nazaré. Ele que é o resplendor da glória. Ou seja, quando Pedro viu o Senhor Jesus sendo transfigurado, ele viu a expressão exata de Deus. Ele viu o próprio Deus em glória, uma glória que eles puderam contemplar. Não sei se essa glória foi na totalidade, ou Deus pegou as vistas dele, ou pegou aqueles discípulos que ali estavam e transformou ele de uma forma que eles puderam ver. Não era apenas homens comuns, mas eles puderam contemplar aquela glória e não morrer. Então, essa carta aqui aos Hebreus vem nos falar quem realmente é esse ser magnífico, esse ser poderoso. Você tem noção de quem você adora? Você tem noção de quem é esse que nós aguardamos a vinda? Precisamos fazer uma análise dia após dia, todas as vezes que lermos a palavra do Senhor. Nós precisamos meditar com profundidade, buscar a preciosidade, buscar as pérolas, buscar o ouro, buscar o conhecimento, o entendimento na mais profunda palavra, porque Ele vai se revelar a nós. O Espírito do Senhor vai nos revelar quem é Jesus, quem é o seu poder, esse poder absoluto, essa expressão que é expressão do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra. Um pescador teve esse entendimento
do poder de Deus, um homem rude, um homem ignorante, Pedro. Na segunda carta de Pedro, Pedro vai dizer coisas que há pouco tempo a ciência foi descobrir, coisas que estavam em oculto ao conhecimento dos homens. Tem coisas, queridos, que estão em oculto, mas que Deus pode nos revelar. E aqui, segunda carta de Pedro, vai dizer assim, capítulo 3, versículo 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da qual, pela palavra de Deus, a terra foi feita através de quê? De quem? Pela palavra de Deus. Mas o interessante, queridos, que ele vai dizer que é através da água que a terra surgiu, a terra foi feita, essa terra, ela foi feita da água, e a água, pela palavra do Senhor. E o homem descobre depois que tem coisas, como vai falar aqui na fé, das coisas invisíveis. Hebreus 11, versículo 6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, da recompensa, e a recompensa é conhecer mais a Deus. Então, Pedrão, ele tem aqui uma visão de quem, do poder de Deus, de quem realmente era Deus, do que Deus podia fazer, quem é esse Cristo Jesus, que transformou, que fez os céus, que fez a terra, com aquela palavra, haja e ouve, de Gênesis capítulo 1, haja e ouve, essa palavra que Pedro está dizendo, essa palavra transformadora, essa palavra que tem poder, essa palavra de fé, e em cima de uma palavra de fé, no nome de Jesus, nós damos ordem a demônios, e eles são expulsos, eles saem das pessoas, porque não é por mim e por você, mas é pela autoridade que tem o nome do Senhor Jesus, esse rei que está sobre tudo e sobre todos. E Pedrão ali tem esse entendimento, um entendimento que agora os cientistas vêm dizer que as coisas que são criadas são por coisas invisíveis, átomo, moléculas, prótons, nêutrons, elétrons, é um conjunto de coisas que os nossos olhos não conseguem captar, só com um grande aparelho para multiplicá-lo, porque ele é imensuravelmente pequeno, não dá para ver com os nossos olhos. Essa fé que nós temos, de transformar as coisas, ter a certeza das coisas que nós não vemos, ter a certeza que Deus criou a terra, nos criou, das coisas que nós não temos dimensão, que a ciência não sabe explicar de onde e como surgiu, mas a palavra de Deus diz que foi pela palavra. Pedro nos dá uma luz que surgiu da água pela palavra do Senhor. Como que um homem naquele tempo poderia saber de uma coisa tão profunda que os cientistas agora dizem que é fato? Por que que Deus permite que esses homens venham descobrir isso? Simplesmente
para provar que a palavra dele é verdadeira. Então precisamos, meus queridos, ter essa fé nesse Jesus de Nazaré, nesse homem que morreu, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra, ou seja, à direita de Deus, e que vem um dia buscar a sua igreja. Vem um dia buscar a sua igreja. Você tem a certeza da sua salvação? Você tem a certeza de quem é Cristo Jesus para você? Você tem certeza e entendimento do que é o poder de Deus? O que você está procurando quando você vem ao culto, quando você lê a palavra do Senhor? O que você está procurando? O que nós realmente queremos nessa vida? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que havemos de comer, o que havemos de vestir. Não andeis ansiosos. O Senhor nosso Deus, Ele dá a vitória, Ele dá o escape no dia da angústia, no dia da dificuldade. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Essa palavra que o próprio Deus, o próprio Jesus viveu. Essa palavra que o próprio Jesus falou, que revelou o primeiro testamento, que agora revelou no segundo testamento, que é o Novo Testamento. Essa palavra, nós precisamos confiar nela, confiar em todas as passagens bíblicas, porque as coisas que foram profetizadas aconteceram. O que Isaías profetizou aconteceu, e os outros profetas profetizaram, também aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer. E esse Novo Testamento, ele é uma revelação de tudo isso que o Senhor conhecia e que o Senhor fez se conhecer através da própria palavra proferida por Ele, dos milagres e dos prodígios que Ele fez, dos demônios que Ele expulsou, dos coxos que Ele curou, das pessoas leprosas que Ele curou, daqueles que estavam doentes, que não tinham mais nenhuma chance de cura, 32 anos, 12 anos, 28 anos doentes, e que Cristo Jesus curou. Cego de nascença, que a medicina não podia jamais dar a cura, Jesus curou, deu vista ao cego. Então, tudo isso para mostrar o poder de Deus, para mostrar quem realmente nós devemos esperar, porque Ele não mente, Ele não falha, o nosso Rei não falha, o nosso Rei não mente, o nosso Rei é poderoso para fazer tudo o que Ele disse, o nosso Rei. Então precisamos confiar nessa palavra. Eu vou pedir a Branco para passar para nós um testemunho, para nós termos a dimensão de quem opera, esse sonho 5 ainda dias, opera uma semana depois sonhei nos dias de hoje. Amém, amém, Branco? Após esse sonho, 5 dias, uma semana depois sonhei que eu caía do avião e ficava vivo. À noite, na chuva, o avião caía, e quando eu me levantava para sair do avião, eu estava no meio de uma montanha, perdido, não sabia onde tinha ajuda, socorro. Eu olhava para muito longe na montanha, tinha umas luzinhas como fosse uma cidade. Eu falei, eu tenho que ir lá buscar ajuda. E aí eu via que tinha mais 4 sobreviventes. Contei para minha esposa, ela não quis ouvir o meu sonho, e eu fui para São Paulo com muito medo de jogar contra o Palmeiras. O avião desceu em São Paulo, jogamos contra o Palmeiras,
E no dia do acidente, na segunda-feira, eu senti algo muito estranho. Eu orei por diversas vezes em silêncio, pensando, não é possível, Senhor. Eu dentro do avião mandei uma mensagem para minha esposa, que ela tem no celular dela até hoje. Estamos indo agora. Ora repreendendo meu pesadelo que eu tive. E a gente pegou um avião de São Paulo para Bolívia, um voo maravilhoso. E da Bolívia pegamos o avião da Lamia, que caiu. Da Bolívia embarcamos nele para Medellín. E aí o que aconteceu? O avião desligou no alto. Apagaram-se todas as luzes. Não tinha mais barulho no avião. A turbina desligou e eu só escutava o barulho do vento. Eu sabia que eu iria morrer. No começo eu não acreditei, mas eu sabia que algo estava errado. Foi quando eu falei, Jesus, tem misericórdia. E quando eu escutei o alarme dentro do avião, eu falei, Senhor Jesus, eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagre. Só tu pode fazer esse milagre. Eu li diversas vezes que tu fez um monte de milagre. Olha para nós, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu não queria permanecer vivo, eu queria que todos ficassem vivos. E o avião bateu. Eu acordei dia 10 de dezembro. O acidente foi dia 28 de novembro. Acordei sem saber de nada, falando que Deus estava comigo o tempo todo, sem saber o que aconteceu. 3 dias depois fiquei sabendo de toda a verdade. Não queria acreditar que tinha acontecido aquilo. Não queria acreditar que eu tinha perdido tantos amigos. E uma das coisas que mais me marcaram não foi perder só meus amigos. Sinto saudades até hoje. Você que está do lado da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, do seu filho, valorize. O ser humano não foi feito para viver aqui para sempre. Deus criou o ser humano de forma passageira aqui, mas que o para sempre seja ao lado do Rei dos Reis. O teu para sempre não pode ser um pensamento terreno, tem que ser um pensamento eterno, junto com Cristo. E só tem um jeito da gente ir para lá, com Cristo. E antes de vir para o Brasil, o médico me falou uma coisa, reuniu todos numa sala e falou, Neto, tem uma coisa para te contar. Pode falar, doutor. Nós chegamos à conclusão, Neto, que você está aqui entre nós hoje foi Deus, foi algo divino. Foi algo superior à medicina. Mas a gente entendeu que uma das coisas que salvou a tua vida foi aquela placa que te tirou da final do campeonato estadual. Mas como assim, doutor? Neto, você e o Foman desceram com um avião onde todo mundo morreu. E o avião não desceu reto, o avião desceu em forma de parafuso. Você bateu a cabeça 1 milhão de vezes porque você cortou o nariz, teve que reconstruir o nariz. Você teve um corte na cabeça que foi tão profundo que a pele soltou do crânio e entrou terra dentro do seu crânio. Você teve a orelha pendurada, você teve a pálpebra do olho rasgada e não ficou cego. É outra coisa que é sobrenatural, Neto. Algum ferro pegou no seu olho e você não rasgou o olho. Você rasgou somente a pálpebra. Você foi esmagado pelos ferros até os pulmões estourarem. Você teve os pulmões estourados. Você conseguiu gemer depois de 6, 7 horas sem socorro. Como? Se seu pulmão estava estourado. Você rompeu o tendão, você rompeu o cruzado posterior. Você teve um rasgo do joelho até a perna onde apareceu o seu osso. Você teve um rasgo no tornozelo, onde eu consegui com a minha mão apalpar o seu tendão do tornozelo. Estava visível. Você estava completamente arrebentado. E você desceu onde todo mundo morreu, você e o Foman. Só que aquela placa te ajudou porque você bateu a cabeça 1 milhão de vezes, mas você tinha uma placa que limitou o movimento do teu pescoço, porque se você quebra uma vértebra ali na cervical, você morre na hora. Se você faz um movimento de chicote forte e quebra, na hora você morre.
Então a gente chegou à conclusão que aquela placa te ajudou a estar vivo. Conclusão que eu cheguei: eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais santo que ninguém. Mas eu pude ver que Deus tinha um propósito na minha vida. E para mim estar aqui hoje é porque foi Ele que programou tudo isso aqui hoje. O neto não tem glória nenhuma de estar aqui. Tudo que aconteceu, a glória é de Deus. E Deus fez com que eu permanecesse aqui para que Ele fosse exaltado. Porque é para Ele, por Ele, com Ele eu quero seguir a minha vida com Cristo. Porque eu sei que mesmo se eu morresse naquele momento, eu quero que você pense comigo: e se o neto tivesse morrido? Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E tem um versículo que ficou muito marcado na minha vida, depois de tudo que aconteceu, já era antes. Gálatas 12:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Viva por Cristo, viva com Cristo. Não permita que as coisas desse mundo anulem a sua fé e a sua entrega para Jesus todos os dias. Porque esse Jesus é maravilhoso. E o que Ele tem para você e para mim, meu irmão, está muito além, está muito à frente de tudo isso que a gente vive. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, mas tudo isso passa. O melhor carro daqui a 2 anos não é o melhor carro. A melhor casa daqui a pouco precisa de uma reforma. Mas a tua fé em Cristo, ela te leva para a habitação celestial onde o Pai está. Queira Jesus para a sua vida, não perca tempo com as coisas desse mundo. Queiram ter o melhor? Queiram ter o melhor também. Queiram ter o melhor. Se Deus está dando o melhor, tenha o melhor também. Mas não valorize isso mais do que a fé que você tem, mais do que a sua família. Porque Jesus te ama e o que Ele tem está muito à frente de tudo aquilo que vivemos. Amém? Deus abençoe todos. Um prazer estar aqui. Amém. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Construamos a nossa fé alicerçado nessa palavra. Alicerçado nessa palavra. Porque essa palavra dá vida. Essa palavra é a vida. Esse testemunho eu trouxe para que você entendesse e desse mais valor às coisas que Deus já tem te dado. Não a que Ele vai te dar, mas a que Ele já tem te dado. Ele deu uma igreja onde fala a verdade. Ele te deu uma família. Ele te deu vida. E Ele quer te dar a vida eterna, a salvação. Construa-se na palavra do Senhor. Amém?